Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Oi pessoal, aqui é a Isabela, só passando para avisar que infelizmente a gente teve um pequeno probleminha técnico na gravação desse episódio, então talvez o áudio esteja um pouco pior do que o nosso normal, né, dos outros episódios, mas mesmo assim eu acredito que dê para ouvir e entender o que a gente está falando, então espero que vocês gostem do episódio mesmo assim. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, dessa vez sobre o capítulo 9, que se chama A Aliança, onde a autora ela vai continuar falando sobre o famoso best-seller, né, da Bíblia. Sim, a gente sabe que o episódio passado já foi tudo sobre esse livro, gente, mas ele é muito grande. Não que ela vai falar sobre a Bíblia inteira, é óbvio, né? Senão isso demandaria mais, sei lá, quantas mil páginas. Mas ela vai continuar abordando os assuntos ali do Gênesis. E dessa vez ela entra em mais exemplos desse livro, mostrando como ele colocou o homem no centro do mundo e como o único responsável pela procriação. O que, assim, já vou colocar minha opinião aqui desde o início do episódio, que é a maior bizarrice do mundo, você colocar o homem como mais responsável pela procriação do que a mulher, né? Isso é muito, muito, muito estranho, gente. A gente tá falando de literalmente uma coisa que acontece no corpo da mulher, que é gerir, né, gestar ali um bebê. Ela vai também contar a história que dá o título, né, desse capítulo, da aliança, porque ela vai falar sobre essa promessa que Deus faz, onde ele prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações e em troca Abraão teria que se comprometer com ele, né, fazer uma aliança ali com ele. E aí já começa toda essa ideia de que a importância passa a ser no pai e o homem que passa a ser o responsável por gerar novas pessoas, digamos assim. Oi, gente, sejam bem-vindas. Sim, nós vamos continuar falando sobre esse livro muito conhecido, que rende muito assunto, né, que tem muito para falar, né, o chamado Bíblia, no caso, esse grande best-seller. Mas dessa vez a gente vai analisar mais a fundo algumas histórias específicas de Gênesis, né? Bom, a gente não, né? A Gerda, e a gente vai analisar ela analisando, basicamente. O ponto é entender, né, como que o Gênesis definiu a cultura patriarcal que existe até hoje, porque ele definiu, né, mudou toda a forma de ver a sexualidade feminina, criou essa questão, né, como você falou, Isa, da procriação ser vista como um ato masculino. Quando os homens querem roubar protagonismo, eles roubam, né? Então, basicamente... Até disso, mas também é muito fácil você roubar protagonismo simbólico quando você não precisa sentir a dor do parto, não é mesmo? Então fica aí esse lacre. Mas também naquela época eles não sabiam nada, né, da biologia, como acontecia. Então era ainda mais fácil, porque você estava criando basicamente historinhas para explicar questões fisiológicas. E aí é muito fácil para os homens criarem historinhas nas quais eles são os maiorais, né, gente? E quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, né, naquela história de quem nunca ouviu aquela historinha, aqueles argumentos dos crentes falando, ai, porque a mulher tem que ser submissa ao seu marido, ao homem, tem que ser subordinada a ele, porque a Eva foi feita da costela do Adão. E tudo isso vem aí do Gênesis, né? Então, é o tipo de discurso tosco que a gente ouve até hoje. Não é nenhuma coisa assim, nossa, é que achavam isso antigamente, mas hoje já está de boas. Infelizmente não, galera. Mesmo hoje que a gente tem mais conhecimento científico, né, e tudo mais, as pessoas ainda acreditam nessas coisas, sabe? Já começa toda essa noção de que a procriação, digamos assim, quem gera uma outra pessoa, quem cria uma outra pessoa é o cara, né? Porque o primeiro homem e a primeira mulher veio do primeiro homem, sabe? E os dois foram criados por um homem, né? E é muito doido porque o que a Gerda vai pontuar, principalmente nesse capítulo, é que vai muito da interpretação
que aquela sociedade deu para essa história. Porque são só metáforas, né, gente? Que nem você falou, né, Isa, essa questão da... é porque a Eva veio da costela do Adão, então vamos usar isso para justificar que ela é inferior. Você poderia ver isso de uma forma... ela veio depois dele porque, na verdade, ela é a melhor porque, sei lá, ele era a versão falha, era o rascunho e depois veio ela, entendeu? Você poderia ter interpretado de milhões de formas, ou até mesmo não de forma literal, né, que é um dos pontos que a Gerda vai trazer, mas, né, foi interpretado dessa forma e é até hoje em dia, e existe uma motivação política por trás disso, né? É por isso que esse capítulo é tão interessante. Eu realmente achei ele extremamente interessante. Eu acho que toda a história de Gênesis é bem interessante, apesar de eu nunca ter lido a Bíblia. Eu li algumas passagens, né, para entender um pouquinho essa parte desse capítulo. E eu acho que são histórias que estão no imaginário de todo mundo, né? Então é muito fácil de entender, assim, então é um capítulo tranquilo de ler, fácil de entender e que me fez pensar em várias conexões que eu nunca tinha feito, né, nessas questões, assim, de a forma como as coisas são interpretadas, por que que a gente passou a ver dessa forma, até essa questão do homem ser quem dá a vida, o que é muito bizarro, mas se você for parar pra pensar, por mais que hoje em dia a gente saiba que tem que ter os dois, ainda tem muito a visão de o esperma como a semente da vida, né? Isso tá baseado nessa questão de Gênesis e toda a demonização também da sexualidade feminina, que foge da ideia da procriação, então toda a dificuldade para ter acesso a métodos contraceptivos, toda a dificuldade de falar sobre o prazer da mulher e tudo isso, galera, tudo mesmo, vocês podem, agradecer a Bíblia. E como a gente comentou no episódio passado, não importa se você for católico ou não, se você acreditar ou não, é um livro que moldou a nossa concepção, né, a sociedade ocidental como um todo. Mesmo que você diga, tudo bem, tem essa historinha aí, eu não acredito. Olha, eu sou ateia, eu também não acredito, tá ligado? Ai, Deus criou o homem do barro. Gente, como assim, sabe? Tipo, nada a ver. Mas, tipo, você gostando ou não, ou acreditando ou não, tem uma super influência na nossa cultura, isso é óbvio. E não apenas porque o Brasil é um país super católico, né? E assim, hoje mesmo foi aprovada lá aquela PEC horrorosa, né, contra o aborto, até mesmo nos pouquíssimos casos, nos 3 casos em que é permitido no Brasil, até isso querem tirar da gente, sabe? E a justificativa é qual? É a de sempre, né? A mesma. O aborto é um assassinato, porque a alma do feto e blá blá blá, porque a concepção da alma e de Deus é desde o início e tudo isso. O nosso país é super católico, mas não apenas isso, sabe? Tipo, a forma que isso está no subconsciente da maioria das pessoas, sabe? Pelo menos aqui do Ocidente, né? Não vou falar tanto pelos povos orientais, porque daí são outras religiões, mas pra gente, isso tá muito, muito ali na nossa cabeça, mesmo que de forma inconsciente. Super. É por isso que eu até tenho interesse, assim, em entender mais as histórias da Bíblia. Na verdade, o que me afasta é mais a linguagem, né? Porque é escrito de um jeito bem que eu não me interessa. Mas eu acho interessante pelo lado do contexto da cultura mesmo, né? De pensar, por exemplo, nessas representações, como que isso está presente até hoje. E é isso que a Gerda faz, né? Eu acho que ler as histórias da Bíblia com um viés crítico, principalmente de gênero, é muito interessante para você ver essas diferenças e entender, basicamente, né, o ponto de todo esse livro da Gerda Werner, que é entender aonde começou o patriarcado, né? E acho que a melhor forma de entender isso é voltar em um dos escritos mais famosos do mundo e mais antigos também. E aqui ela também traz outros mitos que inspiraram a Bíblia, então, assim, é bem interessante. Eu acho que realmente, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, que nem a gente, mesmo que você não seja religiosa, isso vai te ajudar a entender muito essa mentalidade que tá muito presente, que nem você falou isso até hoje no Brasil, infelizmente, e em vários países, né, do Ocidente. E também entender arquétipos culturais mesmo, que aparecem até hoje em dia em séries e filmes, e, enfim, que são muito interessantes, né, e mitos culturais que persistem até hoje.
Mas antes da gente entrar em todos os detalhes do capítulo, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer e você pode, obviamente, apoiar a gente, né? Por favor, não se endivide para nos apoiar, mas se tiver sobrando aí um dinheirinho a partir de R$ 2 por mês, não é muito, né, galera? Vocês podem aí apoiar o nosso trabalho em apoia.se/o Pessoal é Político ou no nosso Substack, o pessoalpolitico.substack.com. São 2 plataformas que você pode apoiar o nosso trabalho e receber episódios exclusivos mensais, onde a gente conta aí fofocas da nossa vida e analisa elas por um viés feminista. Tá sendo bem legal lançar esses episódios. E você pode também participar de sorteios de livros feministas, né? E você vai estar apoiando o nosso trabalho, nos ajudando a poder produzir mais episódios e mais temporadas e disseminar mais conteúdo. Se você não tem dinheiro, né, para apoiar aí o nosso trabalho ou não tá afim, tem outras formas de fazer isso sem gastar nada. A primeira é nos seguindo nas redes sociais, né? Você pode nos seguir lá no Instagram, @pessoalpolitico, que é a nossa principal página, nosso principal meio de comunicação com a maioria dos nossos ouvintes. E você também pode avaliar e deixar comentários no Spotify ou onde você estiver ouvindo, se puder deixar comentários, como por exemplo no YouTube, né? No Spotify você pode dar até 5 estrelas, isso nos ajuda bastante, né? Quanto mais avaliações a gente tiver, mais a gente vai ser indicado para outras pessoas. E é isso, você também pode compartilhar este episódio, marcar a gente lá no Instagram, mandar para as pessoas por Zap. E é isso, essas são as formas de apoiar o nosso trabalho. Então, agora vamos voltar para o capítulo. Bom, a autora vai começar esse capítulo retomando um pouco aquela questão que a gente já abordou sobre como as deusas que existiam antes da fertilidade, a deusa mãe e tudo mais, acabam virando um único deus homem, né? Aquele que todo mundo imagina quando pensa em Deus, né? O cara barbado lá nas nuvens e etc. E como isso aí, através da solidificação do monoteísmo, acabou, né, relegando as deusas, enfim, elas deixaram de ser importantes, basicamente, de ser adoradas, o que é muito bizarro, né? Porque como eu já comentei antes, a procriação passou a ser como uma ordem divina daquele Deus homem, né? E isso aconteceu basicamente porque ela deixou de estar conectada com a biologia da mulher e passou a ser substituída pelo ato de nomear, que é feito por Deus ali no Gênesis. Então, assim, em vez de você pensar na criação de uma pessoa como, você gestar, você engravidar, etc., passou a ser mais sobre você nomear uma coisa, uma pessoa, né, no caso. Então a Bíblia ela vai trazer metáforas como a do sopro divino para explicar como Deus criou o homem, a terra e tudo que está nela. E essa ideia de ser um ser masculino dando a vida para a humanidade diverge bastante daquelas outras religiões, né, do passado, e é essencial para a gente entender como as mulheres foram apagadas e tiradas de um lugar de poder na sociedade pela religião cristã. Então, nas páginas 225 e 226, a Gerda vai comentar. A história da criação no Gênesis diverge de forma significativa das histórias da criação de outros povos na região. Jeová é o único criador do universo e de tudo o que nele existe. Ao contrário dos principais deuses dos povos vizinhos, Jeová não tem aliança com deusa nenhuma, tampouco laços familiares. Isso assim, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, nos gregos, ainda tinha as histórias de terem vários deuses e eles terem essas relações, né? Não existe mais fonte materna para a criação do universo e da vida na Terra, tampouco algum indício de que a criação e a procriação estejam ligadas. Muito pelo contrário, o ato de criação de Deus é completamente diferente de qualquer coisa que os seres humanos possam vivenciar. Porque antes as pessoas conectavam o ato de se criar uma vida com a procriação biológica mesmo, né? Das mulheres que ficavam grávidas, relacionavam com as deusas e tudo mais. Depois, deixa de ser essa questão biológica, passa a ser algo que só Deus faz, não os seres humanos, né? E, coincidentemente, esse Deus é um homem, né, galera? Então, além de você tirar a importância das mulheres, essa metáfora bíblica também tira a conexão da criação da vida com o ato sexual, que é um outro ponto muito importante. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em Maria, né? Que, nossa, engravidou de Jesus do nada, gente.
não fez sexo, não fez nada, foi o Espírito Santo, né? Então você acaba dissociando a criação da vida do sexo, o que é muito importante para a religião cristã, porque antes, né, naquelas religiões que tinham vários deuses e tudo mais, eles até, tipo, veneravam o sexo, viam como algo sagrado, né, como nós comentamos nos episódios passados sobre a Babilônia e tal. Afinal, como dizia a propagandinha da Veja, que tinha em toda a Veja, sexo é vida. Exato. Então, tipo assim, você deixa de considerar sexo como algo sagrado, bonito, que gera vida, e você começa a colocar, não, quem gera a vida, quem cria pessoas é Deus. E o sexo não, o sexo é algo pecaminoso, é algo errado. É muito importante para todo o pensamento católico essa ideia de você desconectar a criação da vida com o sexo, né? E, obviamente, depois demonizar a sexualidade da mulher, né? Como a gente já sabe. Então, a gente vê que começa aí esse distanciamento entre o sexo e a coisa boa, positiva, né? Que é criar novas vidas. Porque aí, depois, ele vai ser tratado como algo pecaminoso, principalmente para as mulheres, né? Sim, e aí a autora vai mencionar também aquela questão, né, que a gente já falou, da mulher ser criada a partir do homem, que foi interpretada e é utilizada até hoje em dia como uma forma, né, de justificar a nossa inferioridade. E depois a gente vai entrar mais a fundo nessa metáfora, porque é uma das metáforas que ela analisa, mas ela já começa a trazer aqui. E depois ela entra mais nessa questão do ato de nomear, né, ou dessa questão, que nem você falou, Isa, de Deus ser a pessoa que dá a vida. Então, a partir do momento que ele começa a criar vida, ele pode nomear as pessoas, né, e de acordo com a Bíblia, então, Deus concedeu o poder somente ao ser humano do sexo masculino, esse poder de nomear, né, que nem ele faz, mesmo depois que as mulheres também foram criadas. Por exemplo, Adão, que dá o nome a Eva, e disse o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, pois do homem foi tirada. Vai entender, né? Vai entender, eu não sei qual que é a lógica de, tipo, vai se chamar mulher porque foi tirada do homem, enfim. Mas, ou seja... Talvez, né, na língua original faça sentido. Talvez, exatamente, vai falar porque em português não faz. Mas eu descobri que Adão é humanidade em hebraico, então isso já nos diz muito também. E nesse ato de nomear, né, ele já define a mulher como parte natural do homem, e nomeia como algo diferente dele, como algo que surgiu dele, né, mas que é diferente dele. Ou seja, já cria uma distinção e hierarquia entre os dois, e essa criação de um a partir do outro indicaria uma interdependência do casal, que coloca o casamento e a família patriarcal como a principal instituição, que é até hoje para a Igreja Católica e tudo mais. Afinal, seria através dele que o homem e a mulher voltariam a ser um só. Afinal, eles foram, né, um só um dia, e aí eles voltariam a ser com o casamento, por isso que tem todo o rolê, né, da união do casamento. E aí esse ato de nomear é descrito pela autora como algo poderoso que representaria a soberania do Deus masculino e seria também uma forma de prever o futuro, de certa forma, por causa de alguns nomes que são dados, né, na Bíblia. É, tipo, nomes que falam sobre o que vai acontecer com a pessoa, né? Algo meio do tipo. Mais uma vez, não temos conhecimentos bíblicos, gente. A gente tá aprendendo aqui junto com vocês, com a Gerda Lerner. E ela dá exemplos de casos na Bíblia onde colocar o nome de alguém, de certa forma, então, já indicava qual seria o seu destino, né? O que aconteceria com essa pessoa. Então, por exemplo, o filho de Agar e Abraão recebe o nome de Ismael e depois ele dá origem à nação árabe, enquanto seu irmão Isaac deu origem à nação judaica. Então, os nomes já eram meio foreshadowing, assim, sabe? E ela explica na página 227. Na Bíblia, tal poder de nomear é dado tanto ao homem quanto à mulher, exceto em algumas circunstâncias, as mães e os pais escolhem o nome dos filhos na narrativa bíblica. Mas existe outro tipo de nomeação, que podemos chamar de renomear, o que significa pressuposição de um papel novo e poderoso para a pessoa a ser renomeada. Mencionamos antes a renomeação do deus Marduk, com mais de 50 nomes ao ascender ao poder. Da mesma maneira, Deus renomeia as pessoas de acordo com acontecimentos importantes. Feita a aliança, ele muda o nome de Abraão para Abraão, com 2 As, porque por pai de numerosas nações te constitui, e o de Sarai para Sara.
Isso acrescenta um significado adicional ao fato de Adão, o primeiro a usar o poder de nomear na história da criação, citada acima, renomear a mulher, Eva, após a queda. Isso nos passa uma impressão forte e reiterada de que o macho compartilha do poder divino de nomear e renomear. Então, o homem estaria muito mais próximo de Deus nesse sentido do que a mulher, né? Mesmo que as mulheres pudessem dar o nome aos seus filhos, o poder de renomear, de dar essa outra nomenclatura, esse outro nome mais importante, seria majoritariamente masculino e mostrava a importância dos homens nessas histórias, né? E aí, para entrar em mais detalhes, né, sobre a representação das mulheres na Bíblia, a autora vai falar sobre as principais metáforas, sendo uma delas a que a gente já mencionou, da mulher ser criada a partir do homem, e a outra, que é um clássico representado até hoje em dia, né, da Eva pecadora que faz a humanidade cair em desgraça, ou seja, a Eva que morde a maçã, e aí faz com que, enfim, vem todo o mal para o mundo e ela é a pecadora e faz a humanidade cair em desgraça. E por que ressaltar, né, a importância dessas metáforas? Bom, gente, como a gente já falou, a Bíblia é esse grande best-seller que influenciou e ainda influencia muitas pessoas. E essas duas metáforas, especificamente, elas serviram por séculos para justificar a inferioridade feminina como uma punição divina. E eu acho que mesmo que não seja de forma direta, todo mundo já teve contato com esses dois pensamentos de alguma forma. Ou das mulheres sendo demonizadas e colocando, né, nesse lugar da origem do mal, ou com a gente sendo consideradas inferiores que vieram depois dos homens e que fomos criadas por eles, né? Com certeza, esses aí são clássicos da misoginia. Até a gente que não é religiosa já ouviu, sabe? Nem que seja de um cara tosco te xingando no Twitter, nas redes sociais, falando, ai, claramente vocês são inferiores, afinal você foi feita da minha costela, e essas coisas toscas assim, né, que homens adoram falar. E esses discursos, eles só são repaginados, né, no patriarcado para os tempos atuais, mas a origem deles vem muito desse texto bíblico. Nunca saem de moda, no máximo eles vão se atualizando. Então, se antes tinha uma questão mais, a mulher é tipo a Eva que pecou e blá blá blá, depois eles vão transformando na puta, sabe? No complexo de Madonna e prostituta, em outras coisas que vão sendo criadas com a evolução da sociedade, sabe? Mas o cerne da questão continua o mesmo. Pois é. Então, na página 227 e 228, a Gerda vai explicar. As metáforas de gênero mais fortes da Bíblia foram as da mulher, criada a partir da costela do homem, e da Eva, a sedutora, fazendo com que a humanidade caísse em desgraça. Por mais de 2000 anos, isso é citado como prova da subordinação da mulher como castigo divino. Como tal, tem exercido um poderoso efeito ao definir valores e práticas relativos a relações de gênero. Embora se espere que as interpretações de um composto poético, mítico e folclórico, como o livro de Gênesis, variem para se ajustar às necessidades do intérprete, deve-se notar que a tradição de interpretação é predominantemente patriarcal e que as diversas interpretações feministas provenientes de mulheres nos últimos 700 anos são feitas contra uma tradição enraizada e teologicamente consagrada, que muito antecede o cristianismo. Então é muito interessante, né? Porque ela já começa a entrar na questão da importância da interpretação da história, né, gente? Porque histórias são apenas histórias. No fim do dia, a Bíblia, e assim, desculpa se isso for ofensivo para alguma pessoa que está ouvindo, é apenas historinhas. A forma como as pessoas escolheram interpretar e falar sobre esse assunto é o que importa pra gente, né? Nesse sentido de que o que isso nos diz sobre as sociedades que interpretaram essas histórias, né? E o Gênesis, ele foi amplamente interpretado por uma tradição masculina, né? Então, como exemplo, ela traz a questão da tradução, né, do nome, como eu falei, o Adam, né, Adão, que se escreve Eden em inglês. Eu fui pesquisar isso porque eu fiquei muito em dúvida, que ele falava assim, Adão, humanidade. Eu fiquei, como assim? Aí eu descobri que em hebraico, Eden é humanidade, né, Adão. Então, por exemplo, só nesse nome você já vê
a interpretação que a gente tem de que é um viés extremamente androcêntrico, é um viés, né, que coloca o homem como representante da raça humana, afinal, o nome dele é o nome da raça humana, né, o nome da humanidade. E, além disso, existe também a questão de interpretar as coisas de forma extremamente literal, que também é uma escolha, né? Ah, a mulher veio da costela do homem. Ah, então isso é um fato. Não pode ser, sei lá, uma metáfora para alguma coisa, não pode ser uma simbologia, não pode ter alguma coisa por trás, sabe? Eu acho Como que os se cristãos mais sensatos são os que entendem que isso é tudo metáfora, né? Exato. Como se fosse, tipo, um indício de inferioridade, né? Porque, ai, vem de uma parte ali do corpo dele, então ela faz parte dele. E essa passagem, ela é interpretada de forma extremamente literal, o que faz muitas pessoas acreditarem, né? Então, que a mulher é inferior, porque ela foi criada a partir de uma parte inferior, digamos, do corpo do homem, né? Enfim, a galera fica encontrando aí suas justificativas misóginas, mas se isso tivesse sido interpretado num mundo muito diferente, né, teria sido diferente, porque é esse que é o ponto, né, como eu falei, a gente pode olhar isso de uma forma tipo, ah não, porque a costela é o que sustenta, sei lá, a caixa torácica, tipo, não sei, entendeu? Você pode interpretar de formas muito importantes. Você já tentou, ó, quebrar a costela dói, aquelas... Você já Pois é. tentou, né? É muito doido É isso, importante. É um osso importante. É, pior que é mesmo. Os caras levam essas histórias muito a sério, né, gente? Tipo, essa que é a grande questão, assim, porque eles poderiam pensar, ah, são fábulas, são contos. Sei lá, quando a gente ouve falar da mitologia grega, que é um assunto que nós vamos trazer até no próximo episódio e tal, falando um pouquinho da Grécia Antiga, a gente entende que aquilo são historinhas, né? Até hoje em dia, que eu saiba, pelo menos nem os próprios gregos hoje em dia ainda cultuam aqueles deuses. Tipo, a gente já entende que é uma coisa lá do passado, que a galera acreditava naqueles deuses, e aí por isso criaram essas histórias pensando, ah, fulano era o deus da tempestade, fulano era o deus de não sei lá, e que isso diz muito sobre a sociedade daquela época. Eu gostaria que as pessoas vissem a Bíblia dessa forma, tá ligado? Como, tipo, uma historinha que foi contada e que diz muito sobre a sociedade hebraica daquela época. Mas não como a verdade, sabe? Nossa, então foi assim. Aí a gente entra toda numa questão de religião, do que as pessoas acreditam, mas eu só acho muito absurdo você pegar um livro que foi escrito há tanto tempo atrás e levar ele de forma tão literal, até mesmo se você parar pra pensar que já teve várias traduções e mudanças, sabe, nas palavras. A gente até comentou, né, no outro episódio sobre a questão da Maria, que a gente acha que ela era virgem, mas aí na tradução da palavra talvez não fosse virgindade que significasse. Então, assim, gente, esse livro aí já teve várias edições, sabe, ao longo dos anos. E a gente nem sabe se, na real, é o que você tá lendo, porque ele foi escrito já em várias línguas. Então, vamos sempre levar isso em conta, né, quando a gente tá falando sobre a Bíblia. E aí, para contestar essas interpretações, a autora ela vai falar também de algumas mulheres feministas, né, que tentaram trazer novas leituras da Bíblia que fogem dessa visão patriarcal, né, mas sempre deixando claro que isso é uma minoria, tá, das pessoas que interpretaram a Bíblia. São poucas mulheres que leram ali e tentaram ver, não, gente, isso talvez não signifique a inferioridade da mulher. Então ela vai dar o exemplo de 3 mulheres, né, 3 autoras principais. A Rachel Spaggett, de 1617, que argumentou que a mulher foi criada da costela para simbolizar a igualdade e não a subordinação. Não sei qual foi o raciocínio dela, mas talvez tenha sido, tipo, que vem aqui do lado. Era isso, assim, tipo, o sustento da costela. Aí ela fala também da Sarah Grimke. A Sarah foi uma das abolicionistas, né, dos Estados Unidos e tal. E ela destacou a ideia da colaboração entre o homem e a mulher, ambos criados como agentes livres e iguais. E esse é um outro ponto, né? Porque você não necessariamente precisa falar, nossa, então a mulher tem que ser subordinada ao homem. Você pode pensar, pô, Deus criou o Adão e do Adão foi criada a Eva. Não necessariamente significa, Adão tem que oprimir a Eva. Você pode pensar, ele criou um ser humano e daí surgiu um outro ser humano. E eles podem viver em igualdade, paz e colaboração, sabe? Então, vai da sua interpretação, galera. E a Phyllis Treble, que é do século XX,
que ela propôs que a criação de Eva como culminância da obra divina sugere um status especial, semelhante ao de Adão. Ou até mesmo a gente pode pensar da forma que a Letícia tinha comentado antes, né? Que Adão foi o rascunho. E a Eva foi, sim, o ser humano melhor que foi criado depois, sabe? A versão 2.0. A gente poderia interpretar um pouquinho dessa forma. Assim, a primeira ideia nunca é a melhor, né? Na publicidade a gente no sempre brainstorming, fala. né? A gente Mas a gente, obviamente, tem que sempre considerar que essas interpretações, elas são disputas simbólicas e que, obviamente, essas ideias das mulheres ali, das feministas, das autoras que tentaram trazer uma visão mais igualitária vão contra a base teológica que está profundamente enraizada no patriarcado. A maior parte dos teólogos não interpreta dessa forma, né? São interpretações interessantes e válidas, mas elas não condizem com a tradição extremamente misógina aí da religião, né? Não é a forma que a maior parte da sociedade interpreta, sabe? É meio, tipo, fofo e otimista. Não condiz muito com a base da teologia, mas é interessante justamente porque nos traz para esse exercício de pensar que é tudo uma interpretação, né? Que não passa de metáforas, e a forma como isso é interpretado diz mais sobre a pessoa que está interpretando do que a metáfora em si, né? Com certeza. Obviamente, crentes sempre vão levar para o lado da misoginia, porque é isso que eles têm feito há tanto tempo, e essa é a versão oficial da igreja, né, digamos assim. E, além disso, um fator que contribui muito, né, é que todos os padres e sacerdotes e bispos e o papa e tal são homens, né, gente? Então... A gente sempre volta pras putinhas aborteiras, né? A gente tá sempre citando as divas, mas... Mas é que tem isso também, né? Tipo assim, mas existem as freiras. Sim, mas elas não têm um papel importante na igreja, né? Claro que se um homem vai interpretar uma metáfora dessas, ele vai interpretar de uma forma machista, né? Muito provavelmente. Essa ideia que ela trouxe foram de 3 autoras mulheres, né? E lembrando que há pouquíssimo tempo, né? As mulheres não podiam, né? Nem mesmo estudar. E naquela época elas não podiam ler a Bíblia também, né? Muito menos fazer parte ali da igreja, ser sacerdotisa e etc. Como que elas iam trazer as interpretações delas, sabe? E aí, para explicar essa questão da costela do Adão, né, a autora, ela fala que esse foi um dos elementos de mitos sumérios que foram incorporados na Bíblia. Essa parte eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Que ela fala, né, que a questão de comer o fruto proibido, o conceito da árvore da vida e a história do dilúvio, tudo veio de mitos sumérios. O Jardim de Éden, na verdade, é parecido com o Jardim da Criação, de um mito sumério, que envolvia a deusa mãe Niurazgi. Nesse mito, a deusa criou umas plantas no jardim, mas os deuses não podiam comer. Porém, um deles comeu e foi condenado à morte. Aí os órgãos dele começaram a falhar, a raposa intercedeu e a deusa concordou em salvá-lo, criando uma divindade da cura para cada órgão. O interessante é que ao chegar na costela, ela disse: a deusa Ninti deu você à luz. Tem várias semelhanças entre essa história e a de Adão e Eva, e talvez até mesmo tenha havido uma fusão entre a deusa Ninti e a Eva da Bíblia. Ou seja, gente, é bem mais complexo, tem várias outras referências e aí é interessante a gente ver isso, né? Porque, assim, é claro que tem várias referências de histórias que vieram antes da Bíblia, não é como se essas histórias tivessem sido criadas do nada, mas é interessante a gente ver que tinha outras interpretações, né? Que tinha outras formas de falar dessa questão de ser criada da costela e blá blá blá. Obviamente a religião cristã, né, escolheu falar dessa forma, né? Com a mulher sendo inferior ao homem. Os escritores da Bíblia lendo Como Roubar como um Artista. Eles pegando Exato. os mitos de outros povos e, enfim... Aquele meme da pessoa copiando, assim, a prova do lado da outra, sabe? E é interessante, né? Porque nessa história aí, não era algo negativo ela vir da costela. Muito pelo contrário, né? Era uma coisa meio que positiva, estava conectado com essa deusa e tal. Então é isso, né, gente? A interpretação misógina veio porque os caras... são misóginos. A gente poderia tentar ter outras visões sobre isso e até mesmo incluir essas histórias de outros povos, né?
Mas é claro que todas essas historinhas da Bíblia e do Gênesis acabou criando essa dicotomia entre Adão e Eva, como a Letícia já tinha comentado. Então, a autora ela vai analisar a narrativa da criação e da queda, que estão presentes ali no Gênesis, destacando sua interpretação patriarcal e os mecanismos históricos que reforçam a centralidade do homem na procriação e nas linhagens, enquanto relega as mulheres a um papel secundário. Para exemplificar essa interpretação, ela começa falando sobre a dicotomia de gênero e divisão sexual do trabalho. E aí, uma coisa que eu não sabia, porque, sei lá, eu não lembro pelo menos dessa parte da catequese, mas que desde o início Adão e Eva foram apresentados como seres humanos, né, bem diferentes, então né, eles já colocaram como, Adão é assim, Eva é assim, e quando eles são punidos por Deus, né, por terem ali mordido o fruto proibido, etc., o Adão foi punido com trabalho e suor, enquanto a Eva foi punida com a fertilidade e a dor do parto. Isso aí eu não lembro se eles contaram nas aulinhas de catequese, mas essa parte achei creepy e já mostra como a punição traz essa questão de já julgar e transformar em pecaminosa a sexualidade feminina, né, e trazer dor para as mulheres, né, no geral. E eu lembrei do monólogo maravilhoso lá de Fleabag, que aquela personagem fala, né, como as mulheres estão acostumadas com a dor, como a gente passa todo mês por dor, todo mês a gente tem cólica e sangra e tudo mais. Claro, tem uma ou outra aí que são as favoritas de Deus que não sentem cólica, né, mas assim, querendo ou não, a gente acaba convivendo com a dor desde muito cedo, né, que é uma coisa que homens não têm essa experiência, não sabem como é. De acordo com a Bíblia, isso é porque é a forma que a Eva foi punida, né? Eu sei que tá falando da dor do parto, mas enfim, transformando em uma coisa mais ampla também sobre a dor, tipo, relacionada à biologia feminina no geral, né? E aí você já tira muito aí da história do Gênesis quando você entende que a mulher foi punida com a dor do parto, ou seja, já relegada ali à questão biológica de ter filhos, etc., enquanto o homem com trabalho. Então, assim, você já coloca o homem como o principal provedor, né? O cara que teria que trabalhar fora de casa, etc. Já tem essa diferença bem clara entre os papéis de gênero logo no início ali da criação, né? E para entender mais a fundo essa história, a Gerda traz uma interpretação da história feita pelo autor David Beckham, na qual esse autor argumenta que a narrativa do Gênesis reflete a apropriação masculina da procriação que antes era atribuída aos deuses. Segundo ele, essa descoberta levou à substituição da linhagem matrilinear pela patrilinear e à valorização da virgindade e da fidelidade feminina para garantir a legitimidade, né, da descendência ali dos herdeiros, garantir que esse filho é filho do cara mesmo e tal. Então, na página 231, a autora vai falar: David Beckham, em uma interpretação bastante original e estimulante do livro do Gênesis, argumenta que o seu tema central é a presunção de paternidade por machos. Quando os homens fazem a descoberta científica de que a concepção resulta da relação sexual entre o homem e a mulher, entendem que possuem o poder de procriar, o qual acreditavam antes ser algo que somente os deuses tinham. Homens, no desejo de legitimar o exercício das prerrogativas que a grande descoberta lhes permitia, aprenderam a distinguir entre criação, que é de ordem divina, e procriação, que é masculina. Eles substituíram a descendência matrilinear pela patrilinear e, para garantir a autoridade paternal, exigiram a virgindade feminina antes do matrimônio e a fidelidade absoluta da esposa no casamento. E essa interpretação ela é muito interessante, porque ela vai de encontro aí com a questão que a Gerda fala desde o início do capítulo, e até nos outros também, né, sobre tirar o protagonismo da mulher e substituir pela importância do homem, no caso até mesmo na figura de Deus, mas a gente sempre pensa no homem, né? Então, querendo ou não, acaba se tornando sempre sobre eles, né? E ela vai dizer que um grande mecanismo metafórico para essa ideia de que o homem é que gera a vida e não a mulher, também foi a conceituação da ejaculação masculina como uma semente, que é uma coisa que a gente meio que ouve até hoje, né? Eu ia falar bem isso, que, tipo, provavelmente você já ouviu isso em algum lugar, E até em a algum palavra momento. sêmen vem daí, né?
E ele começou aqui, essa ideia, né, essa forma de pensar, ela atribui a dádiva genética ao macho da espécie, afinal seria ele que carregaria o que dá origem à vida, excluindo a mulher como coautora do processo procriativo, né? Então, Bacon vai chamar isso de afeminação do homem, porque ele assume o papel de protetor e provedor que antes era atribuído às mulheres. Então é como se o homem depositasse, tipo, a semente da vida na mulher e a mulher fosse só o receptáculo, digamos, né, disso. Apenas Tipo, a mulher 9 meses é ali, o galera. lugar onde isso acontece, mas não é ela Exato. que faz. Como se não tivesse também, né, metade do nosso material genético e tal, mas enfim, até aí eles não sabiam isso, né, nessa época. E mesmo concordando com vários pontos, né, da tese do Bacon, a Gerda considera o seu raciocínio determinista demais e o seu método muito subjetivo, carecendo de rigor histórico, e por isso ela critica a visão dele e também argumenta que ele interpretou algumas coisas como a expressão filhos de Deus de uma forma muito literal, né, porque ele aplica essa expressão apenas aos homens, e que ele não viu necessidade de explicar por que os seres humanos passaram a ser vistos como seres que nasciam dos homens. E é interessante porque ela vai argumentar que a procriação foi transformada, então, em um ato masculino, o que parece muito estranho, né, pra gente falar, gente, mas se você for ver as grandes figuras da Bíblia, faz sentido, porque segue tudo uma nomeação patrilinear de linguagem familiar, tipo, o filho de Abraão, por exemplo, não o filho de Sara, sabe? E aí ela dá um exemplo dos filhos de Éber, porque em Gênesis 10, 25, se diz: e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Jocta. Ou seja, né, gente, na própria forma como tá escrito, e a Éber nasceram 2 filhos, como se o Éber, que é um homem, tivesse, né, parido esses filhos. Já diz muito sobre a forma como a Bíblia se refere, né, aos pais e essa linhagem patrilinear e essa questão de que só os homens são lembrados na hora de falar, tipo, quem é o pai daquele filho e tudo mais, né, quem é a família daquela pessoa. E a maternidade, ela segue sendo honrada, né, desde a época das deusas da fertilidade, porém agora é numa estrutura patriarcal, onde o homem é exaltado como esse dono da semente, digamos, né? Então a gente vê uma enorme diferença em como a maternidade era vista antes, por exemplo, na época da deusa Ishtar, que a gente já falou aqui, que era uma grande diva, né? Em comparação com esse período, porque antes a questão da fertilidade, né, é que as deusas que eram responsáveis por abrir o ventre das mulheres, digamos. Ou seja, entendia-se que eram elas que ajudavam as mulheres a terem filhos. Já na Bíblia, essa mesma linguagem é usada mais com relação a Deus masculino. Então, em Gênesis 29, 31, fala: e o Senhor, vendo que Lia era desprezada, abriu o seu ventre. Em algumas passagens bíblicas, as mulheres agradecem ao Senhor, ao Deus homem, por terem conseguido engravidar, e a procriação passa então a ser um ato que emana desse Deus, mesmo que ocorra no corpo das mulheres. Então, mesmo quando elas conseguem engravidar, elas, obrigada, Deus, por eu ter conseguido. E, gente, é assim até hoje, né? Tipo, a gente que faz todo o trabalho, mas, obrigada, Deus, sabe? Tipo, quando a mulher tá querendo engravidar e tal. Assim, a procriação segue sendo algo divino, como naquela época, mas é algo patriarcal, porque quem é o responsável é o Deus e os homens, né? Ou seja, os homens com a semente e Deus abrindo o ventre, seja lá o que isso for. E além disso, o papel da mãe também passa a ser algo que redime a mulher em relação a Deus, porque na história da queda, né? A queda é quando Eva morde a maçã e tal, e eles são expulsos do paraíso e etc. A maldição da mortalidade que recai sobre Adão e Eva é amenizada pelo fato de que eles podem ter filhos. Então, assim, para a mulher é como se ser mãe fosse uma forma dela se redimir com Deus, e aí a dor do parto e etc. é a punição. Ai, gente, enfim. Muito maravilhoso, né? Sempre a maternidade, a representação da maternidade no geral. Se vocês já se perguntaram por que as mulheres
principalmente mães, sentem culpa a hora toda. Se sentem mal a hora toda, se cobram muito. Pois é, né, galera? A origem tá aí, né? Claro que é por conta da sociedade, mas vem muito daí, né? A gente já considera sempre que tudo, nossa, é uma maldição. Ai, gente, horrível. E esse apagamento da mulher da procriação fica evidente na história da aliança. E o que é a aliança? Bom, nossa querida ouvinte, que não é religiosa assim como a gente, dando um breve contexto aqui, a aliança foi o pacto feito entre Deus e Abraão sobre a sua descendência. Então, eu encontrei a seguinte descrição no site bíblico Got Questions. Caso vocês queiram tirar suas dúvidas, podem ir lá. A aliança abraâmica é uma aliança incondicional. A aliança é encontrada em Gênesis 12, 1-3. A cerimônia registrada em Gênesis 15 indica a natureza incondicional da aliança. Quando uma aliança dependia de ambas as partes manterem compromissos, então ambas as partes passariam entre os pedaços de animais. Em Gênesis 15, somente Deus se move entre as metades dos animais. Abraão estava em um sono profundo. Esta ação solitária de Deus indica que a aliança é principalmente a sua promessa, e ele se liga à aliança. Mais tarde, Deus deu a Abraão o rito da circuncisão, como sinal específico da aliança abraâmica. Gênesis 17, 9-14. Todos os homens da linhagem de Abraão deveriam ser circuncidados, e assim levar consigo uma marca vitalícia em sua carne de que faziam parte da bênção física de Deus no mundo. Qualquer descendente de Abraão que recusasse a circuncisão estava se declarando fora da aliança de Deus. Isso explica porque Deus ficou zangado com Moisés quando Moisés falhou em circuncidar seu filho. Ai, gente, desculpa, é que eu acho... Quando eu comecei a ler essa parte, eu só achei... Meu Deus, que bizarro, velho. A aliança que você quer fazer com o cara pra você, tipo, ter uma conexão entre ele e Deus e essa promessa, né, dele com Deus, podia ter sido, sei lá, velho, um pacto de sangue, sabe? Mas não, tinha que ser cortar uma parte da pele do seu, né, pau, do seu prepúcio. Nossa, eu adorei que você foi direto pra pacto de sangue. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Não, mas é que isso também é estranho. Eu não sei, eu tentei pensar em algo que fosse estranho, mas eu Podia ser só, tipo, ai, sei lá, faça uma tatuagem, uma marquinha. Podia ser uma matching tattoo com Deus. Exato. Algo do tipo. Faça uma tatuagem, um piercing, enfim. Eu acho, seria bem mais da hora, assim. Mas mesmo o pacto de sangue seria menos estranho. Ninguém nunca parou pra pensar nisso. Gente, por que será que Deus quer um pedaço da pele do meu pau? Meio estranha essa forma de demonstrar a aliança, né? Eu achei, assim, me pegou um pouco de surpresa, porque eu sei que esse costume existe, óbvio, mas eu não sabia que era essa a explicação bíblica para o costume, entendeu? Sim, aí eu até pesquisei aqui, porque me passou pela cabeça, tipo, por que cristãos não são circuncisados e judeus são? Aí eu descobri que essa prática foi abandonada por seus seguidores, tipo, pelos cristãos, diferente de outros rituais que o judaísmo e o cristianismo ainda mantêm e partilham, como a oração, blá blá blá, ou a celebração de datas semelhantes como Natal e Hanukkah. Basicamente, os cristãos só desistiram, né, de cortar um pedaço do pau deles. Ai, gente, é muito bom. É um artigo do UOL. A resposta de por que os cristãos não retiram o prepúcio dos pênis dos bebês está na Bíblia. Segundo o Novo Testamento... é questão de Novo Testamento, entende? Então tá no livro 2, gente, por isso que a gente não sabe. Tá na continuação. Segundo o Novo Testamento, a ruptura entre o judaísmo e o cristianismo no que se refere à circuncisão ocorreu por volta do ano 50 e teve como protagonistas São Paulo e São Pedro, que tiveram uma intensa discussão sobre o assunto. Ai, gente, desculpa, só que... Foi o primeiro conflito institucional da igreja. Olha só, e tudo sobre uma parte do pau dos caras. Cara, tudo é sobre pau mesmo, né? No mundo. Realmente eu fiquei refletindo agora. A primeira discussão ali da igreja, olha só, foi sobre o prepúcio. Incrível, né, gente? E eu também descobri que os homens que querem se converter ao judaísmo têm que fazer a circuncisão, né? Quando eles são aceitos na comunidade judaica, mesmo na vida adulta, o que deve ser
né? Bem melhor fazer enquanto você é bebê que você nem sente, assim, né? Exato, que E deve ser aí, muito dolorido. existe toda a discussão, né, que eu e a Letícia até estávamos comentando esses dias sobre a circuncisão, né, se ela é considerada positiva ou negativa no sentido da saúde mesmo dos homens, né? Porque tem pessoas que criticam essa prática, principalmente porque ela é feita quando o menino é um bebezinho, né? E aí tem pessoas que falam, pô, isso é bem escroto, porque, tipo, você não, né, ele não deu o consentimento pra você tirar uma parte do corpo dele, mas outros argumentam que é uma questão de saúde, pra evitar ISTs e esse tipo de coisa, mas, pelo que eu saiba, a medicina não chegou a uma conclusão ainda sobre isso, assim. Eu só sei que eu acho muito engraçado, porque em alguns lugares, tipo, nos Estados Unidos, isso é super comum, né, uma questão cultural. É muito doido, eu só lembrei lá do episódio de Sex and the City, que uma delas, quem que foi? Foi a Charlotte? É, a A Charlotte. Charlotte, né, vai transar com o cara e ele não é circuncidado. E ela fica tipo, oh meu Deus, muito estranho. Sendo que aqui no Brasil isso é normal, por exemplo, né? Exato, é muito cultural, né? Tipo, na É, América virou Latina, cultural. no geral, é normal. Exato, enquanto os Estados Unidos tem uma influência bem maior do judaísmo, né? Eu achei que você ia falar, é porque como a gente toma mais banho, a questão da higiene pra gente é mais Podia ser tranquila. também, porque essa é a única justificativa plausível pra mim, assim, né? Que as pessoas falam, higiene, daí outras, enfim, pessoas, né? Eu tô falando porque eu li recentemente umas discussões no Twitter sobre esse assunto. E daí era tipo, porque higiene, porque é melhor e tal. E as outras pessoas, tipo, é só você tomar banho e lavar direito, né? O que eu super concordo. Mas, né, convenhamos que higiene talvez não seja o forte de muitos homens, principalmente gringos, então, assim... Com certeza. Mas, voltando para a questão bíblica, segundo a autora, o ritual da circuncisão simboliza um novo compromisso de cada menino, de cada família, a obrigação da aliança, então dessa aliança com Deus, né? Não é acidental, tampouco insignificante que a mulher esteja ausente da aliança em cada um de seus aspectos. Ou seja, esse é um compromisso que Deus fez apenas com os homens e os meninos, né? Tanto que envolve ali o órgão sexual, a genitália masculina, né? As mulheres ficam de fora aí das promessas e dos rituais da aliança e ficam à margem de sua centralidade histórica e religiosa. Nas alianças com Abraão, Deus promete herdeiros, semente e terras, reforçando a linhagem patrilinear e atribuindo a bênção da procriação ao homem. Aqui a metáfora agrícola das sementes masculinas e da terra, que seria o ventre feminino, né, onde você deposita a semente, é reinterpretada no Gênesis para consolidar o domínio patriarcal sobre a fertilidade. Além dessa aliança com Abraão, onde Deus promete que ele será o pai de uma multidão de nações, ele também faz uma aliança com Noé, né, o cara lá da arca, uma outra com Abraão e uma com Moisés. No total, na Bíblia inteira, pelo que eu li no site bíblico ali, são 7 alianças que foram feitas. Todas são pactos e promessas feitas entre Deus e um homem, ou Deus e um povo específico, mas sempre ali representado por um homem, né? E o que a gente está analisando aqui é que essa aliança abraâmica, que tem a circuncisão masculina como seu principal símbolo, né? E isso, obviamente, já mostra, segundo a Bíblia, né? É assim que é interpretado, pelo menos, né? E eu super entendo a interpretação, que os homens são considerados mais importantes e os verdadeiros, digamos, procriadores e formadores das próximas gerações, porque, afinal, a aliança foi feita com eles, pois envolve ter um pênis, né? Pois é, gente. É bem bizarro se você parar pra pensar. E aí eu tenho 2 pontos só que eu queria trazer aqui. O primeiro é que você tava falando do rolê da semente, né? De prometer semente. E eu fiquei pensando como essa interpretação é muito engraçada, né? Porque o rolê da semente não é considerado, tipo, vida. É, tipo, a fonte da vida. Mas eu digo isso porque eu lembrei daquela analogia que as pessoas sempre fazem pra se referir a, tipo, porque o aborto é proibido. Mas, tipo, o cara se masturbar e, tipo... desperdiçar a semente dele, não, né? Então é muito curioso onde como que uma começa coisa, a tipo... vida, né? Se o cara Exatamente, tá ali como... se masturbando e saindo espermatozoides. Curiosamente só começa no corpo da mulher, né? Que interessante. Esse é um ponto que eu realmente fiquei assim, nossa, né? Bizarro. E esse rolê também de ficar fazendo um monte de aliança, ficar prometendo um monte de coisa, eu fiquei, esse Deus aí, ele era tipo um político, né? Ficava prometendo um monte de coisa pra todo mundo. Será que ele cumpria? Não sei, eu não li a Bíblia, gente. Então,
Será que das 7 alianças ele cumpriu tudo mesmo? Então fica aí a dúvida. E eu também fiquei pensando na palavra aliança, né? Da questão do casamento também, né? Que também é uma palavra bíblica nesse sentido e tal. Símbolo Então, essa cristão, aliança... que a mulher tá prometendo uma coisa ao marido e o marido prometendo uma coisa à mulher. Exato. E é isso que Deus fazia com as pessoas nessa época. Enfim, ficava por aí prometendo coisa. Só que dar um anel é tão mais normal do que pedir o prepúcio do cara, sabe? Que bom, né? Que bom. Aquela, imagina se os casamentos fossem assim. Exato. Amor, eu vou te dar uma bela aliança. Exatamente. Bom, e basicamente, nessa historinha, Deus e Abraão fizeram um pacto, mas ao invés de combinar, como a gente já falou, eles podiam ter combinado de mindinho, sabe? Eles podiam ter assinado um contrato, que é como se faz no casamento. Eles podiam ter feito várias formas, mas eles combinaram um pacto através da circuncisão, né, gente? Ah, tá ali com os brothers, né? Mas por quê? Esse é o ponto que a Gerda vai trazer, né? Porque, de um lado, Deus exige que Abraão aceite somente ele como Deus supremo, e do outro, ele exige que o seu povo seja diferenciado dos demais por um sinal corporal. Mas aí, quando a gente fala, sinal corporal, podia ter sido qualquer coisa, né? Podia ter sido um corte de cabelo, podia ter sido uma marcação, tipo, com ferro, por exemplo, né? Eu falei tatuagem e piercing, mas sei que nessa época ainda não era moda e tal. Mas poderia ter sido, tipo, um corte, por exemplo, uma cicatriz, alguma coisa assim. Não, tinha que ser remover o prepúcio dos paus dos caras. E aí a Gerda entra nos motivos do porquê que foi isso, né? Que é muito interessante, porque não é uma coincidência, não é o acaso, ou os roteiristas da Bíblia estavam bem criativos, tá ligado? Mas enfim, gente, tá literalmente escrito, né, em Gênesis 17. Esta é a minha aliança que guardará entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, que todo homem seja circuncidado, e circuncidarás a carne do teu prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e ti. E aí a Gerda vai explicar esse ato, né, porque é claro que a gente pode ficar aqui brincando e falando, tipo, nossa, que aleatório e tal, mas o ponto é que não foi uma coincidência, né, gente? Foi algo pensado justamente para simbolizar a questão da fertilidade e, consequentemente, como uma forma de excluir as mulheres e criar um pacto apenas masculino. Afinal, né, o pacto foi feito só com Abraão, não incluindo a mulher dele, a Sara, né? O que é bem bizarro, porque se referia ao Abraão e aos filhos dele, mas aí, não, Sara, você... Ah, não, tá de boa. E mesmo que fosse a questão biológica, poderiam ter falado, pra mulher a aliança é com, sei lá, uma parte do peito, que tem que, sei lá, qualquer coisa. Uma parte da vagina. Assim, graças a Deus não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não precisa de mais motivos pra ter a mutilação feminina. Que existe, né, a circuncisão feminina, que é mutilação genital. Enfim, não é disso que a gente tá falando. Exato. Mas, assim, não precisava necessariamente ser apenas relacionado ao pênis, né? E aí a autora vai falar, embora tanto Abraão quanto Sara tenham sido abençoados em igual medida como progenitores de reis e nações, a relação de aliança se dá somente com os homens. Primeiro Abraão e depois explicitamente o filho dele e de Sara, Isaque, chamado somente de filho de Abraão. Olha, gente, não tinha mãe, né, menino? Nasceu de chocadeira. Nasceu de chocadeira, exato, que triste. Então, é muito bizarro o quanto eles tiram a Sara da história, né? Tipo, justiça por Sara. Você ouviu aqui primeiro, hashtag justiça por Sara. Somos toda Sara. Somos toda Sara. Porque ela é simplesmente esquecida no churrasco, por Deus, né? Ele faz uma aliança apenas com um homem. Será que a gente queria essa aliança do prepúcio? Não. Mas é curioso porque realmente tem esse simbolismo de realmente, tipo, excluir as mulheres, né, do rolê. Se a gente parar pra pensar, Deus era meio homossexual, né? Exatamente. Bem homoafetivo, né? E poucos analistas se dedicaram a entender o porquê dessa escolha desse símbolo, né? A Gerda, ela vai falar que eles entendiam que a circuncisão era muito praticada no Antigo Oriente Próximo por alguns povos egípcios e mesopotâmicos, por razões de higiene, por preparação para a vida sexual, sacrifício e marca de distinção. E aí eles acham que isso por si só já explica
a escolha desse ato na Bíblia, né? Tipo, ok, era um ato que eles já faziam e por isso que foi escolhido. Mas eles não entram na questão de entender o porquê exatamente que foi escolhido, né? Eles só reconhecem que era um rito que marcava a passagem da infância para a puberdade, mas não buscavam entender a fundo por que esse órgão foi escolhido como o símbolo ali da aliança de Deus e de Abraão. Pois é, aí ela traz alguns pontos que devem ser considerados, né, quando a gente pensa nesse ritual, nessa aliança. Primeiro, a marginalização feminina, né, porque o rito simboliza a procriação como centrada em Deus e nos homens, ignorando a contribuição simbólica ou ritualística das mulheres no processo da criação da vida. Segundo, a representação da fertilidade, né, porque o pênis circuncidado foi escolhido por ser associado à fertilidade e à produção da semente. Esse símbolo reforça a dependência masculina de Deus para a fertilidade, ao mesmo tempo em que destaca a vulnerabilidade e o poder do órgão. Então, assim, já é bem falocêntrico, né, gente? Terceiro, a transformação do rito, porque a circuncisão que antes era feita era na puberdade, né? E ela passa a ser feita agora na infância como um rito religioso. Então é diferente do que os povos antigos faziam, né? Não é mais um rito de passagem do homem da infância para a vida adulta, passa a ser uma questão religiosa que logo que o menino nasce, né? Hoje em dia, pelo menos é assim, logo que o menino nasce já fazem. Quarto, o controle sexual e o poder patriarcal. Então, a aliança exige a circuncisão masculina e a virgindade feminina antes do casamento, assegurando a pureza e o controle sexual necessários para a continuidade da linhagem patrilinear. Essa estrutura social não apenas estabelece a dominância masculina, mas também a apresenta como vontade divina, diferenciando Israel de seus vizinhos. E, por fim, a substituição simbólica. Então, a imagem feminina da fertilidade, né, do útero, dessa noção da mulher ali, é substituída pelo pênis circuncidado, representando a nova aliança entre Deus e os homens. Então, assim, gente, se antigamente veneravam a deusa Ishtar e, nossa, o útero sagrado dela e das mulheres, passa a ser, nossa, o mais importante é o pênis circuncidado dos homens, porque é assim que ele vai garantir a linhagem, né, os seus descendentes. Olha o quão bizarro é isso, sabe? Então, na página 239, a autora explica: a aceitação do monoteísmo, da circuncisão e da obediência às leis de Deus, conforme dadas a Moisés, né, lá nas tábuas, são obrigações do povo escolhido e o distingue de seus vizinhos, mas sua coesão e sua pureza devem ser garantidas pela circuncisão masculina e pela rigorosa virgindade feminina antes do matrimônio. O controle sexual que assegura a dominância do pai é alçado aqui não somente a um acordo social humano incorporado às leis da humanidade, como nos códigos mesopotâmicos, mas apresentada como vontade de Deus expressa em sua aliança com o homem de Israel. A pergunta, quem cria a vida? Gênesis responde, Jeová e o homem Deus criado por ele. E eu tava até aqui pensando, né, porque, ok, claro que existe todo esse debate sobre a circuncisão, sobre ser ou não ético você fazer isso com bebês, né, mas é muito significativo também que, apesar de ser uma coisa estranha, tipo, você tá tirando uma parte do pênis do homem, não é uma coisa que, por exemplo, dá menos prazer pra ele no sexo, né? Então, há debates. É? Há debates, dizem que muda, assim. Porque eu fiquei pensando nessa questão que ela fala que a aliança era a virgindade feminina e a circuncisão masculina. Só que a virgindade feminina é uma coisa que põe uma castidade, né? Renúncia dos desejos. Não chega nem isso. perto, claro que não é né? perto, mas... sim. Mas não sabia que alterava, não. Que em comparação... Não, tem gente que fala que tirar realmente, tipo... Porque muda a sensibilidade, né? Ah, isso faz sentido, né? Porque realmente o prepúcio é uma parte muito sensível ali do pênis. Então faz sentido. Mas eu acho que é um pouco variado, assim. Eu já vi, tipo, debates e já vi pessoas falando, tipo... não senti diferença. Enfim. Mas dizem que sim, que muda. O que não quer dizer que, tipo, os caras que são circuncidados não têm prazer, é óbvio. Mas dizem que os que não são sentem... Você, ouvinte homem, nossa. Os dois homens que nos ouvem. Um dos dois homens que nos ouve, por favor, responda essa enquete. Compartilhe sua opinião. Pior que eu não sei se vai ter muitas opiniões diversas, né? Porque no Brasil não é tão comum circuncisar. Enfim, vai ter que ser o ouvinte homem e judeu pra nos responder aqui.
Muito específico, galera. E eu também fico pensando, né, o quanto não é uma grande imposição, assim, tirando no judaísmo, mas eu acho interessante. Não sei, porque os crentes sempre ficam, ai, porque tem que seguir a Bíblia, blá blá blá, e homem com homem não pode porque não tá na Bíblia. Daí você vai ver e o cara não é circuncidado. Se você for seguir à risca a Bíblia inteira, deveria ser, não é mesmo? Então, ó, gente, próxima vez vocês já tem esse argumento aqui. Não sei, porque talvez no Novo Testamento tem toda aquela discussão depois. Gente, mas, eu tipo, não vou ler o Novo Testamento pra saber, então assim. Mas no Velho Testamento, tipo, idealmente deveria ser todos os homens, né? Porque o judaísmo e o cristianismo têm a mesma base religiosa. Era uma coisa só, né, na época. Então, é curioso como essa é uma das coisas que volta para aquela questão da interpretação, né? Que as pessoas escolhem fazer das coisas. Tipo, vou interpretar de uma forma para ser homofóbico. Mas, não precisa cortar um pedaço do meu pau, sabe? Tem um rolê também, tipo, não comer camarão ou porco, ou, enfim, tem várias coisas. Enfim, né? Daí vai de como a pessoa interpreta. E aí, depois dessa questão da aliança, a Gerda vai falar, então, sobre a origem do pecado e da morte, comparando a narrativa bíblica com influências mesopotâmicas e outros mitos antigos. Segundo a autora, os antigos mesopotâmicos consideravam o sofrimento e a morte como consequência dos humanos desagradando os deuses, e a morte era uma realidade inevitável, mas a imortalidade poderia ser obtida simbolicamente por meio de substâncias ou ritos ligados à fertilidade. E o conhecimento divino, associado a comer, beber ou à sexualidade, era uma fonte de culpa nos mitos, refletindo temas de poder e limites impostos pelos deuses. Né? Ela vai falar isso para depois comparar com a forma como essa questão da mortalidade e tudo mais é trabalhada na Bíblia. Aí na página 240 a autora explica: nesses mitos, os deuses protegem, motivados pela inveja, o poder de conceder a imortalidade. Os homens que aspiram ao conhecimento divino recebem culpa por terem trazido o mal ao mundo. É possível também observarmos que a forma pela qual os seres humanos adquirem o conhecimento divino é comer e beber determinadas substâncias e manter relações sexuais. Encontramos todos esses elementos, a árvore do conhecimento, o fruto proibido, a serpente, associados à deusa da fertilidade e à sexualidade feminina na história sobre a queda da Bíblia. Então, o que ela tá falando aqui é que todos esses elementos, né, que já tinham ali, tipo, a serpente, o fruto proibido, blá, blá, eles já existiam em mitos anteriores mesopotâmicos, mas eles não tinham essa carga negativa que tem na Bíblia, né? Que a Bíblia piorou tudo, né, galera? Aquilo. A história da queda incorpora, então, esses símbolos, mas os define de uma forma patriarcal. Então, há duas árvores, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, e o fruto proibido está associado ao conhecimento moral e sexual. Então, o conhecimento proibido representa uma transição importante. Ao adquirirem consciência moral, os humanos perdem a inocência e assumem a responsabilidade de tomar decisões éticas, passando a distinguir o bem e o mal. Então, o conhecimento passa a ser dividido entre o moral e o sexual, né? Então, o moral seria quando a humanidade ganha a capacidade e o fardo de agir conforme juízos morais, perdendo a submissão natural e a vontade divina, e o sexual, que estaria implícito na história, refletindo o peso simbólico da fertilidade e da procriação no contexto cultural. Ou seja, a história bíblica da queda vai adaptar esses mitos antigos e explorar a perda da inocência e a origem do pecado, vinculando-os ao conhecimento moral e sexual em um contexto que reforça o patriarcado e a centralidade masculina na relação entre humanidade e divino. Ou seja, pegaram coisas que já existiam e interpretaram de outra forma, né? Criaram de outra forma e adaptaram para basicamente culpar as mulheres por todo o mal do mundo, né? Eu lembro muito que quando eu conto a história, né, de Adão e Eva, tipo, na catequese, etc., tem muita coisa do tipo, primeiro eles estavam pelados e super de boa, vivendo a vida deles, vivendo em harmonia. E aí depois que, né, tem a questão da queda, a questão de morder a maçã e tal, de repente, né, vem toda a questão negativa, digamos, vem a vergonha, vem todas as questões ruins, digamos. E aí eles também viram mortais, né? E aí é como se fosse uma... Como se fosse não, né? É uma
punição por eles terem pegado a maçã e, enfim, querido ter o conhecimento, que aqui ela tá dividindo entre moral e sexual. Então a punição deles é que daí eles vão virar humanos, ou seja, mortais, e a única forma de se redimir é tendo filhos. E um ponto muito interessante que ela vai trazer é que quando a gente fala sobre as consequências desse ato, né, que os dois fizeram, mas que sempre é colocado na mulher também como a principal causadora aí, é que, na real, quando a gente fala dessa história, a gente fala daquela cobra, né, que é a que tenta Eva, que vai ali, não, coma este fruto proibido, que Deus tinha falado que não podia comer, etc. E essa cobra, ela estava associada, na verdade, com a deusa da fertilidade, porque ela era uma das representações dessas deusas antigas da fertilidade. Ou seja, você está basicamente falando assim para a mulher, tipo, você está condenando ali a sexualidade livre e aberta dessas deusas da fertilidade que tinha lá na época, né? Olha esse significado, sabe, para a mulher. É basicamente você tá punindo ela por ter, se a gente for interpretar assim, né, meio que se conectado com essa sexualidade, sabe? Feito amizade com a cobra, sei lá. Acreditado na cobra, né? É bem bizarro, assim, porque já é uma forma que, desde aí, você já vê essa questão de colocar a sexualidade da mulher como suja, como pecaminosa, né? Na verdade, a mulher passa a não ter uma sexualidade, né? O sexo para ela tem que ser só a procriação, não pode mais ser essa questão associada ao prazer, e até mesmo a procriação não é vista como uma função dela, exatamente, né? Então, é uma forma de dissociar o ato sexual, que é prazeroso, com a questão da geração da vida, né? E aí a sexualidade foi definida para servir a função maternal apenas, né? Começa toda essa palhaçada de sexo só para procriação, depois do casamento, ela tem que se subordinar ao marido, fazer sexo apenas para ter filhos, e ela ainda é punida com a dor desse ato, né? Com a dor do parto. Basicamente, você está punindo essa mulher de todas as formas por ter se associado ao que é considerado uma representação da deusa da fertilidade, e que a gente já viu nos outros episódios, né, que sempre tinha essa valorização da sexualidade dela, né? Então o impacto dessa queda sobre a mulher foi muito pior. E é muito doido porque essa punição, tipo assim, ok, a partir da dor do parto, mas ok, vamos considerar que hoje em dia a gente tem métodos contraceptivos e não é toda vez que você transa que você vai engravidar, obviamente, e tal. Mas é interessante porque essa punição segue, né? Dentro da sociedade, socialmente falando, as mulheres ainda são punidas, né, por gostar de transar, por ter uma vida sexual livre, enfim. Tem várias formas de você fazer isso e até de você representar isso, né? Quando eu tava lendo, eu pensei muito em uma das nossas séries favoritas, Gilmore Girls, e na personagem da Lane, né? Que é essa mulher que é punida de uma família super cristã, super religiosa. E, cara, é uma série dos anos 2000 e pouco, pra quem não assistiu. A personagem da Lane, gente, spoiler, mas acabou em 2007, tá? Então eu posso dar spoiler. Basicamente, ela transa só depois do casamento. E quando ela transa é horrível e ela automaticamente já engravida de gêmeos. Ela é basicamente, dentro do roteiro, punida por ter transado. Sim, ela é literalmente a Eva. E da mesma forma a personagem da Rory também, quando ela perde a virgindade, também tem uma punição ali implícita, né? E, cara, isso é muito presente em diversas mídias, diversas séries e filmes. De certa forma, a mulher é punida, né, pela sua sexualidade. Continua até hoje, de formas diferentes, mas ainda rola. Não, até hoje, sabe? Até esses dias tinha aquele incel ridículo te falando no Twitter que mulher não tem libido. Porque viralizou um tweet de um cara falando que, que absurdo, que ele descobriu que tem mulher que lê livros eróticos, e que absurdo, e que horror, e elas devem ser muito problemáticas e doentes, tipo... Sendo que são literalmente só livros, gente, não é como se elas estivessem consumindo pornografia e financiando uma indústria e tal, e fazendo mal a alguém, sabe? E aí, a quantidade de homens, tipo, nossa, elas devem ser doentes, porque mulher nem tem libido. Não, sabe uma coisa bizarra, assim? Quando uma mulher gosta de transar... As pessoas falam com muita frequência, tipo, essa aí é ninfomaníaca, tipo, é uma doença. Super, isso é tão bizarro, assim. Gente. A mulher literalmente não pode ter libido, não pode gostar de transar, tipo, tem que ser uma doença, sabe?
Sei lá, até esses dias eu tava ouvindo aquele do Clube do Erro, que tem um episódio lá que o cara mandou a história, né? Falando que a primeira namorada dele, ou ficante, sei lá o que, queria transar, tipo, 8 vezes por dia. Ok, gente, realmente é bastante, mas eles tinham, tipo, 18 anos. E tinham acabado de começar a ficar. E já teve algumas que falaram ali, né? Uma das apresentadoras do podcast falou, então, ela era ninfomaníaca, então. E eu já fiquei, tipo, gente, eu acho que ninfomaníaca é uma parada meio séria, né? Pra você já ir patologizando a pessoa desse jeito, sabe? E se fosse ao contrário, ninguém falaria isso. Exatamente. Se fosse o cara, tipo, eu quero 8 vezes por dia, ninguém ia falar, nossa, que ninfomaníaco. Nem tem essa palavra, hein? Isso que eu ia falar, as pessoas nem usam essa palavra pra homem. No máximo, acho que falam, ele é viciado em sexo, ou ele é viciado em pornô, mas pra homem isso é considerado normal, sabe? Infelizmente, gente, essas ideias não ficaram lá na Bíblia. Até hoje as pessoas acham que mulher não gosta de sexo, não tem prazer, não tem libido, não quer transar. Essa patologização de é ninfomaníaca eu acho bizarríssima. Porque, né, já assistimos Ninfomaníaca do Lars von Trier pra saber o que é. O que é, né, realmente você ser ninfomaníaca e tal. E é bem bizarro como colocam... Quando não é, tipo, patologizar, é tipo, nossa... uma mulher que gosta muito de transar. Na verdade é por aprovação masculina. Na verdade é porque ela se sente mal com ela mesma e ela tem que provar isso, sabe? Sempre querem achar um motivo. Ela tá querendo agradar homem. Gente, até coisas assim, sei lá, sabe? Levando pra outro lado, mas tipo, até quando tem discussão sobre não monogamia, relacionamentos abertos, trisal... Qualquer coisa assim um pouco mais diferente, né? Uma forma diferente de se relacionar. Já vem as pessoas, mulher que aceita relacionamento aberto é só pra agradar um homem. Como se a mulher não pudesse ter pensado, se ela não tivesse desejos e não quisesse transar com outras pessoas e ficar com outras pessoas, tipo... Porque isso na cabeça das pessoas não combina, tá ligado? Tipo, uma mulher só pode querer transar com um cara, que é o cara pelo qual ela está apaixonada, e com o qual ela se relaciona. Ela não pode querer, tipo... ter outras experiências, sabe? E sempre cai naquela dicotomia, né, que eu já falei, gente, porque volta e meia no Twitter tem as discussões sobre a questão do sexo casual e blá blá blá, é bom ou não é bom para a mulher, enfim. E eu entendo os dois lados, eu entendo as mulheres que, por exemplo, não gostam, porque realmente é algo que pode ser ou perigoso ou não prazeroso, né, no geral, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito bizarro como muitas vezes as pessoas completamente apagam o fato de que a mulher também tem desejo e prazer, sabe, nessas discussões. Eu sei que aqui a gente sempre fala, e obviamente, é real. Sim, somos oprimidas, vivemos numa sociedade patriarcal. Sim, muita coisa que a gente faz acaba sendo pra agradar homem, porque a gente foi ensinada isso, principalmente dentro da heterossexualidade, enfim, das mulheres que se relacionam com homens no geral. Claro, não tô falando que não tenham mulheres que façam pra agradar homens. Infelizmente deve ter, né? Porque muitas, enfim, nem sabem como é a sua sexualidade, pensando nelas mesmas como agentes, né, de prazer e, enfim, pensam mais em agradar o outro. Mas existem sim as que gostam, tá ligado? E eu acho muito bizarro quando a gente parte sempre do pressuposto, nenhuma nunca vai gostar, isso sempre vai ser pra agradar homem, isso é horrível pra todas as mulheres, tipo, não necessariamente, sabe? O ponto é, a gente entende que a gente vive numa sociedade patriarcal e que a sexualidade, infelizmente, é muito moldada pela pornografia e pelos gostos dos homens no geral, mas isso não quer dizer que a mulher também não tem prazer, né? Que a mulher também não tem vontade. Sexo é uma coisa natural, não tem que ser também demonizada só porque a pornografia fez a merda que fez a indústria do sexo e os homens transformaram nessa merda, assim. Então, eu acho muito bizarro que quando a gente vai ter essas discussões, nunca tem uma nuance do tipo, ok, claro que muitas mulheres querem agradar homens porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, mas como que a gente pode conversar com as mulheres e fazê-las entender que não é necessário agradar os homens, que o mais importante é o prazer delas, etc. Em vez disso, as pessoas colocam, tipo, mulher nunca vai gostar de sexo casual. E tem um negócio de tirar a nossa agência também, né, dentro disso. Parece que nós somos só pobres coitadas que não podemos fazer nada e também não temos vontade de fazer nada. E principalmente não ter a vontade, né, porque
É isso, que nem você falou, tipo, uma mulher tá numa relação, sei lá, não monogâmica. Nossa, com certeza ela foi manipulada pra isso, como se ela não tivesse agência, como se ela não tivesse opinião própria, como se ela não tivesse desejos próprios. Muitas vezes foi ela mesma que propôs, tá ligado? E as pessoas, tipo, já, não, porque o homem que deve ter proposto, porque, sei lá, ele quer fazer homenagem. E se ela tiver proposto, porque ela quer fazer homenagem, tá ligado? E, tipo, é claro que isso não apaga o fato de que tem muitos homens que se aproveitam desse discursinho pra, né? Claro. Vamos abrir o relacionamento. Mas também as duas coisas podem coexistir, sabe? E eu acho muito perigoso quando mulheres feministas caem nisso, porque acaba tirando a nossa agência e não faz muito sentido, né? E também é isso, apaga toda a questão de que a gente também tem desejo sexual, de que a gente também é um ser humano, que a gente também tem libido, né? Enfim, que a gente também pode querer sentir prazer, que a gente também pode decidir ter relações diferentes. Também somos seres humanos. Eu acho que os dois discursos desumanizam, sabe? Tanto desumaniza você considerar, não, toda mulher é super, adora sexo e quer dar pra todo mundo, tipo, que nem a indústria pornográfica, né? Que ela nunca vai negar e tudo mais. Isso, obviamente, é completamente objetificador e desumanizante, como a gente já falou aqui milhares de vezes. Mas o outro lado também nos tornar, tipo, esses seres sem agência nenhuma, sem vontade, sem desejo nenhum, também é super desumanizante, né? E também não é real, porque eu fico assim, tudo bem, a gente pode estar numa posição inferior dentro da sociedade, e estamos, né? E a Gerda aqui tá tentando entender quando que isso aconteceu e como que isso aconteceu e tal, mas isso não quer dizer que isso matou a nossa subjetividade, né? E a nossa, enfim, o nosso tesão. Graças a Deus, gente, tipo... que mesmo dentro do patriarcado a gente ainda pode ter tesão. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil, mas ele existe. E o mais bizarro é que as pessoas ainda utilizam argumentos biológicos, né, pra dizer, não, a mulher nunca iria gostar de sexo casual, porque assim que você transa, ela emite um hormônio que não sei o que lá, da ocitocina, que ela se apaixona eu sempre dou pelo risada homem disso. que ela está, tipo... Cara, qual é a diferença disso pra esses caras ali da época bíblica, sabe? Sim. Desculpa, mas é tão ridículo quanto, assim. Mas é uma questão biológica. Gente, não, sabe? Tipo, como se você fosse dominada pelos seus hormônios, né? 24 horas por dia, tipo... E qual é a diferença disso de quem justifica, tipo, abuso porque o cara tem muita testosterona? Como se o cara não pudesse se controlar, ele é um animal no sexo. Exatamente, tipo... ele é apenas um animal que não pode se controlar, enfim, é bizarro. Mas voltando aqui, né, pra gente terminar, então, o capítulo, porque realmente a gente poderia ficar discutindo por horas sobre esse assunto. Inclusive dá um tema bem interessante, né, pra gente discutir ou fazer vídeos e tal, essa questão da sexualidade feminina e essa... sei lá, parece que a gente tá sempre entre a cruz e a espada, sabe? Ou a gente cai nesses rolês, tipo, pornificação, hipersexualização... todas essas merdas dos homens que querem que a nossa sexualidade esteja só a favor deles, né? Ou a gente cai nessa baboseira também, como se a gente não tivesse desejo sexual, né? Então, são dois extremos, nenhum deles, pra mim, é o correto. E, enfim, a gente pode ver a origem aí da demonização da nossa sexualidade, justamente aonde? Na Bíblia. A diva Eva que sofreu lá e que foi condenada, e por isso até hoje a gente é chamada de puta se a gente quer, sei lá, transar no primeiro encontro, ou se a gente já teve mais parceiros sexuais do que o nosso namorado. E aí um outro ponto que a autora também vai explicar é a questão da imortalidade e da redenção, porque Adão e Eva foram punidos, porém eles podiam se redimir. Ele trabalhando e ela dando à luz. Olha só, gente, yay! Divisão sexual do trabalho. Aí, assim, a punição divina trouxe a mortalidade aos humanos, mas a mulher passou a ser vista como fonte da imortalidade simbólica por meio das gerações. Ou seja, a forma de se redimir era perpetuando a espécie, né? E criando novas gerações. Ou seja, tendo bebês, que é para isso que a Bíblia tá falando que a gente serve. Mas não é a gente que é o mais importante na procriação ainda, tá, galera? É sempre importante lembrar. E a autora explica que não é preciso forçar nossa interpretação para ver isso como uma condenação feita por Jeová à sexualidade feminina exercida de maneira autônoma e livre, até mesmo sagrada. Isso porque essa nova condição da mulher restringe a sua sexualidade
ao contexto da dominação masculina e exclui ela da aliança com Deus. E, gente, é tão triste, né? Eu fico pensando como seria a nossa sexualidade se não fosse toda essa influência, essa culpa cristã. Gente, tem mulher que nunca gozou e que quando goza pela primeira vez se sente culpada, sabe? Que se gosta de transar se sente a pior pessoa do mundo, tipo, juro, sério. É bizarro, assim, a gente poderia viver num mundo tão melhor, sabe? Exato. Ai, é muito triste, né? Enfim, acho que as coisas estão mudando aos poucos, mas ainda é muito pouco, mas estão mudando, né? E assim, a narrativa de Gênesis simboliza então a marginalização da mulher no contexto do patriarcado divinamente sancionado, ao mesmo tempo em que celebra sua função maternal como redentora. Ela representa um momento histórico em que o papel da deusa mãe foi suprimido e substituído pelo Deus Pai na visão religiosa monoteísta. Então, a autora termina, né, o capítulo explicando na página 244. O desenvolvimento do monoteísmo no livro de Gênesis foi um enorme avanço dos seres humanos em direção ao pensamento abstrato e à definição de símbolos válidos universalmente. É um acidente trágico da história que esse avanço tenha ocorrido em um ambiente social e em circunstâncias que fortaleceram e afirmaram o patriarcado. Assim, o próprio processo de criação de símbolos ocorreu de maneira a marginalizar as mulheres. Para estas, o livro de Gênesis representou sua definição como criaturas essencialmente diferentes dos homens. A redefinição da sexualidade delas como benéfica e redentora apenas dentro dos limites da dominação patriarcal e, por fim, o reconhecimento de que foram excluídas de poder representar o princípio divino por si próprias. O peso da narrativa bíblica pareceu decretar que, pela vontade de Deus, as mulheres eram incluídas em sua aliança apenas pela mediação de homens. Este é o momento histórico da morte da deusa mãe e a substituição pelo Deus Pai e a mãe metafórica sobre o patriarcado. Aqui também nasce, então, essa ideia, né, da mãe que a gente tem, enfim. Sim. Que também é a super Virgem problemática Maria. E que é super problemática e super... Nossa, isso aí rende outro episódio, gente. Mas essa visão da mulher se redimir pela maternidade, da maternidade ser o propósito divino e etc, etc. No capítulo seguinte, ela vai justamente abordar essa questão da criação dos símbolos, né? Então, é bem interessante, é bem continuidade desse debate aqui. Então, no próximo capítulo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses símbolos que foram criados a partir tanto da narrativa bíblica quanto da filosofia grega e outras fontes, assim. Então é isso, pessoal. Este foi o capítulo. A gente tá quase chegando ao fim do livro, viu? Falta só mais 2 episódios, só mais 2 capítulos. E nós vamos terminar aí ainda este ano, né? Pelo menos terminar de gravar agora em 2024, terminar essa temporada. E esse debate é todo muito interessante, então continuem aí ligadas nos próximos episódios. E agora, só para finalizar, vamos aos avisos finais de sempre, né? Se você gosta do nosso trabalho e tem aí algum dinheirinho sobrando e quiser apoiar, é só entrar em apoia.se/opessoalepolítico ou o pessoalepolítico.substack, que lá você vai poder assinar com um valor de R$2, né, no Apoia-se? Pra cima. A partir de 2. E aí você pode receber episódios exclusivos para assinantes, que são episódios sobre a nossa vida, né? Se você pagar R$10 para cima. Ou então você pode participar do sorteio que a gente faz aí mensalmente de livros feministas. A gente faz um sorteio por mês para as nossas apoiadoras e a gente sempre manda um livrinho aí para elas. E se você não pode apoiar financeiramente, você poderia, por favor, deixar aqui um comentário. Senhora, você poderia, por favor, nos dar uma migalha de comentários no Spotify? Sim, é muito legal ver o comentário de vocês. Inclusive, a gente podia voltar, né, a comentar os comentários também. Sim, isso é uma coisa bem interessante. A gente pode voltar a fazer, porque é sempre legal ler o que vocês acharam do episódio, né? E agora o Spotify tem essa caixinha ali de perguntas, que você pode fazer perguntas, as pessoas podem responder, podem deixar uma avaliação. E é isso, gente. Nos siga nas redes sociais, nas plataformas de podcast onde você ouve, no YouTube, no Instagram, no Spotify. E dê 5 estrelas, caso eu não tenha dado ainda. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem lendo com a gente. Continuem lendo aí, que nós estamos quase finalizando este livro, que é
É assim, é um livro denso, né? Que é bem interessante. E nós vamos trazer, no último episódio, né, dessa temporada, uma análise mais macro de todo o livro e das ideias da Gerda. Então vai ser bem legal. Fiquem por aí. Até a próxima. Exato. Até a próxima, gente. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.